cometi erros que quase me fizeram desistir do NCLEX e alguns atrasaram a minha jornada em quase 3 meses e outros quase me fizeram acreditar que eu não era capaz. E hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dos maiores erros que eu cometi durante a minha preparação para o NCLEX. Porque se você estiver cometendo qualquer um desses, pode estar atrasando a sua aprovação também, sem você nem perceber. O erro número 1 foi o que mais me prejudicou, então fica comigo até o final para você saber qual foi. Eu vou começar de trás para frente. Então, o quinto erro que quase me destruiu foi a comparação. Quando eu comecei a estudar para o NCLEX lá em 2022, não existia esse excesso de informação que existe hoje. Mas ainda assim, eu queria absorver o máximo que eu conseguia. Eu entrei em todos os grupos possíveis, participei de várias lives onde as pessoas ali resolviam questões juntas. E eu queria aproveitar o máximo que eu conseguia, reter ali, absorver, na verdade, o máximo de informação. Foi aí que veio o meu primeiro baque. Eu entrava nas lives e via aquelas pessoas lendo, interpretando, resolvendo as questões, e eu olhava e eu simplesmente não entendia nada. Nada. Eu comecei a me comparar desde o primeiro dia. E o pior não era não entender, era começar a acreditar que eu nunca entenderia aquilo, que eu nunca estaria no mesmo nível daquelas pessoas. Eu sempre pensava, eu já não tenho inglês, eu tenho 2 filhos, uma rotina extremamente puxada, o que eu tô fazendo aqui? Cada live que eu entrava me deixava cada vez menor. Mas hoje eu entendo que naquela época eu não tinha a vivência e a maturidade que eu tenho hoje. A gente acaba amadurecendo obrigatoriamente durante essa jornada. Mas hoje o meu lema é: ninguém é bom no início. Todo mundo começa ruim. A gente se torna bom na medida que a gente vai praticando. Mas naquela época, infelizmente, eu não pensava assim. E isso acabou me ferindo e me frustrando bastante. Até que eu tomei uma atitude, uma decisão extremamente radical. Eu parei de me expor àquilo que me paralisava. Eu parei de participar dessas lives. Eu comecei a focar no meu próprio desenvolvimento, no meu desenvolvimento individual. Eu aceitei ali a minha ignorância naquele momento e eu estudei. Depois de meses, eu consegui retornar às lives, a participar. Dessa vez eu conseguia participar com mais tranquilidade, com mais leveza. E a comparação, eu aprendi que ela paralisa totalmente. Mas quando você foca no seu desenvolvimento, você constrói algo que você talvez nem imagine. O meu quarto erro foi um erro silencioso. Eu não calculei o tempo de revisão. Eu avancei os sistemas, mas eu não reservei tempo suficiente para revisar tudo. E eu fui para a prova sem ter revisado tudo que eu precisava. Eu revisei algumas coisas, mas outras ficaram totalmente soltas. E hoje, como mentora do NCLEX, eu afirmo com muita tranquilidade, e a Dani também, não façam isso. A revisão, ela cria uma espécie de trama, então ela conecta ali tudo que você estudou durante esses meses todos, porque pensa comigo, qual é a chance de você esquecer aquilo que você estudou lá no início? Alta, né? Muito grande. Então, sem a revisão, você acaba dependendo da sorte de contar com a sua memória. E contar com a memória não é uma estratégia muito legal. Então, a revisão, ela acaba sendo estratégica porque você consolida tudo que você vem estudando. Então, se você está estudando agora, calcule o seu tempo de revisão, inclui ele dentro do seu planejamento e não faça isso que eu fiz de forma nenhuma. O meu terceiro erro foi o perfeccionismo, e esse eu demorei bastante para identificar. Eu sempre achei que perfeccionismo era uma qualidade da minha personalidade, era um ponto forte, mas eu aprendi que não é. Eu posso fazer ainda algo com excelência, mas sem ser perfeccionista. Para vocês terem uma grande ideia do que eu fazia, eu arrancava as folhas porque eu achava que a minha letra não estava ali do jeito que eu gostaria, as cores não tinham ficado do jeito que eu tinha planejado. E, inclusive, eu tive uma ideia muito legal durante a minha preparação, que foi criar layouts para me ajudar ali a estudar de forma progressiva. O problema não foi o layout, inclusive a gente usa layout também no Missão RN, isso ajuda demais a gente ter uma ordem ali no raciocínio. O problema foi que eu imprimia esses layouts
recortava um por um e colava um por um no caderno. Então, eu perdia um tempo absurdo fazendo coisas totalmente sem significado e sem nenhum objetivo. Eu poderia simplesmente escrever ali aquela ordem que eu construí do layout no meu caderno sem nenhum problema, né? Então, se eu tinha mais ou menos 4 horas para estudar, um exemplo, com certeza 2 horas era eu refazendo, eu reescrevendo, eu recortando papel, colando papel. Então, eu percebi, depois de muito tempo, que isso fazia parte do meu perfeccionismo e isso estava alimentando a minha procrastinação. Hoje, talvez eu entenda um pouquinho o que esse perfeccionismo representava para mim naquela época. Eu acredito que talvez fosse uma fuga ali elegante do desconforto que eu estava vivendo, querendo ou não. Era desconfortável, é desconfortável, né, a gente se desafiar. Então aquele perfeccionismo de alguma forma me ajudava a me dispersar, a sair daquela situação de desconforto. Porque o cérebro, ele gosta dessas pequenas doses de dopamina e, querendo ou não, organizar, colorir, deixar bonito, se tornava confortável para mim. Mas não era exatamente produtivo e eu aprendi que excelência é diferente de perfeccionismo. E se você já se identificou com alguns desses erros aqui que eu comentei, se inscreva aqui no canal do Missão RN. Aqui a gente fala não só de preparação para o Uniclex, mas também de conteúdos técnicos, estratégia de aprovação, a parte emocional também, que conta muito durante essa jornada. E nos siga também lá no nosso Instagram, @MissãoRN. Lá a gente mostra os bastidores da preparação para o Uniclex dos nossos alunos, várias dicas, várias orientações sobre o Uniclex. Agora a gente vai para o segundo erro que quase me fez desistir do Uniclex e me atrasou bastante. Eu comecei pelo pior lugar possível. Eu comecei pelo sistema, digamos assim, de ética. Um tema extremamente complexo, pouco explorado, culturalmente diferente. Então, o que a gente entende por ética é diferente do que é esperado por ética na América, em grande parte. O vocabulário é extremamente específico, então para mim nada fazia sentido e isso alimentou bastante a minha frustração. Por causa disso, eu quis parar logo no início, dei uma pausa aí de 3 meses, tamanha a frustração que eu tive. Então, começar pelo mais difícil não testa a sua capacidade, testa a sua frustração. Então, não comecem por ética. E o erro número 1 aqui da minha lista foi não ter um cronograma de verdade. Eu até tinha um cronograma, mas ele era genérico, sem nenhum tipo de critério. Não respeitava uma progressão lógica. Inclusive, foi o cronograma que me fez começar por ética. Eu estudava, mas nada se encaixava. Aquela trama que eu comentei, ela não existia. Era como montar um quebra-cabeça e no final eu não encontrar ali nenhuma imagem. A sensação que eu tinha é que eu me esforçava demais, mas eu tava ali o tempo todo remando contra a maré. Hoje no Missão RN existe uma ordem progressiva, justamente porque tanto eu quanto o Dani, a gente errou muito por causa disso, por não ter um cronograma de fato progressivo. Então, a gente entende hoje que estudar precisa ter uma estrutura, uma lógica, né? Então, estudar sem lógica não vai garantir nenhuma evolução, só vai trazer ali confusão e desespero. Esse foi meu primeiro erro ali, que eu acredito que foi o que mais me atrapalhou. Esses foram os 5 maiores erros que eu cometi. Se você se identificou com algum, com qualquer um deles, não ignore, comenta aqui também pra gente saber e a gente responder, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. E lembre-se que frustração repetida pode virar desistência. Então, evite os erros que a gente cometeu. Se você quer uma preparação realmente estruturada, que te guie do início até o final, o Missão RN está com as inscrições abertas para preparação para o Uniclex. Você não precisa estudar sozinho, caminhar sozinho, não precisa perder tempo cometendo os mesmos erros que a gente cometeu. Então hoje a gente sempre gosta de dizer que a gente oferece tudo aquilo que a gente não teve, tudo aquilo que a gente gostaria de ter tido na nossa jornada. Então o link está aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.